Bom dia, Paz Carapicuíba. Bem-vindo a mais um culto online. Que bom que você está aqui. Obrigado por você ter aberto essa janela para que o reino de Deus, a sua justiça, a sua graça, através desse culto, alcançasse a sua vida e a sua família. Eu quero orar por você nesse momento, orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus negócios. Então estenda as mãos para cá. Paizinho querido, eu quero abençoar cada casa, cada representante, cada profissional liberal, cada empresário, Senhor, que está assistindo, Senhor, este culto online, participando deste culto online. Eu quero declarar, Senhor, a Tua graça e o Teu favor, alcançando cada uma dessas vidas. Eu quero declarar também, Senhor, para a vida desses irmãos, que o Senhor tem a proteção, o Senhor está sobre estas casas, está guardando cada um dos meus irmãos, cada uma das minhas irmãs. Eu declaro a Tua proteção e a Tua provisão alcançando cada vida, em nome de Jesus. Eu declaro também, Senhor, dentro de cada lar, a alegria do Senhor invadindo este lar. Então eu declaro que toda tristeza vai embora agora, em nome de Jesus. Toda depressão, toda angústia, saia agora, em nome de Jesus. Toda doença, toda dor agora, saia, desapareça em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro a alegria do Senhor agora dentro de cada uma destas casas. Eu declaro, Senhor, o Teu favor alcançando estas vidas. Eu declaro a cura do Senhor tocando cada corpo, cada pessoa que está do outro lado desse vídeo. Muito obrigado, Pai, pelos milagres que o Senhor está liberando hoje. Eu declaro isso no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que bom que você já está aí recebendo desta unção, através dos louvores, através desta oração. Mas nós vamos entrar agora no momento de generosidade, o momento onde nós podemos expressar diante de Deus o coração que Ele nos deu, um coração generoso. No livro de Provérbios, capítulo 3, do verso 9 ao verso 10, diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Que palavra e que promessa maravilhosa para as nossas vidas. O Senhor está dizendo aqui, através da palavra dEle, honre a Ele, honre a Ele. O Senhor, Ele nunca esteve atrás de oferta. O Senhor nunca esteve preocupado com a oferta em si, e sempre atrás de um coração que o reconhece como o primeiro em sua vida. Então, honrar ao Senhor é fazer distinção, fazer dele o principal das nossas vidas. E nós devemos fazer isso. Há uma promessa: se nós honrarmos ao Senhor com os nossos recursos, com os primeiros frutos, reconhecer que o Senhor é primeiro nas nossas vidas, a promessa de Deus diz: então os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O celeiro aqui fala de lugar de armazenamento de grãos, de espigas, de tantas coisas no povo antigo, mas também fala, vai transbordar de vinho. O vinho é a figura da alegria. O Senhor não quer só nos dar recursos financeiros. Isso é bom? Claro que é bom. É importante? Sim, é muito importante. Mas o Senhor quer nos dar a alegria que o dinheiro não pode comprar. Quer nos dar a paz que nada pode adquirir a não ser a própria presença dEle. Então, quando nós honramos ao Senhor, com tudo que nós temos, com a nossa própria vida, então nós desfrutamos dessa promessa maravilhosa. Então você pode fazer também deste momento de honra ao Senhor, honrando a Ele através das suas ofertas, dos seus dízimos, das suas primícias. Você já está vendo aqui o número da conta, os dados da conta bancária da igreja, da Paz Church Carapicuíba, e você pode fazer a sua contribuição através de transferência bancária, e você pode fazer depósito se você quiser. Então, mas não deixe de participar deste momento. É tempo de semeadura e é tempo de colheita, e eu profetizo na sua vida uma colheita abundante da parte de Deus. Ele é que garante isso através da palavra. Pai, obrigado por cada irmão, por cada irmã que está ofertando, está dizimando, já dizimaram, Senhor. Eu quero declarar no nome de Jesus o suprimento de tudo aquilo que é necessidade. E mais ainda, Senhor, faça transbordar esses barris de vinho, de alegria, de paz,
Pai, sobre cada família, sobre cada casamento, sobre cada casa representada. Que Deus te abençoe, que essa semente, então, ela multiplique sobre a tua vida a 100 vezes mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos então agora para este momento, o momento da palavra de Deus. Como eu amo a palavra de Deus, eu sei também que você ama a palavra de Deus. E o Senhor tem uma palavra para o meu coração e para o seu coração. Então eu quero te pedir por alguns segundos que você feche os seus olhos. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero desafiar você a orar. Peça ao Espírito Santo, que já está aí com você. Eu sei que a sua casa já foi invadida pela presença dele, ele está junto com você. Ore a ele então e peça que ele possa traduzir essa palavra ao seu coração. Que não sejam meras informações, nem palavras soltas, mas que essas palavras, carregadas de unção, ela possa transformar a sua vida de dentro para fora, que ela seja revelada, que ela possa iluminar o seu entendimento e possa te fazer uma pessoa diferente a partir de hoje. Peço a você que ore ao Espírito Santo, peça a Ele agora, em nome de Jesus. Eu vou orar aqui também. Querido Espírito Santo, nós juntos aqui oramos e pedimos que o Senhor possa traduzir essa palavra para nós, traduzir em cada coração, através de cada ouvido que essa palavra ela vai penetrar, mas que ela possa ir tão profundo a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, Senhor, que eu sei que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Então, que a Tua palavra, que é poderosa, ela possa, então, cumprir esta promessa em nome de Jesus. Te damos lugar, Espírito Santo, para falar conosco. Fala conosco. Traduz essa palavra para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você, e se você estiver com alguém assistindo esse culto online, eu peço que você pergunte para ela também. O que representa a palavra graça, a graça de Deus? O que representa para você? Quando você ouve sobre a graça, o que você entende? Pergunte para ela, ela vai te responder também. É o momento de nós interagirmos aqui com o nosso culto. Qual que é a resposta? O que é graça? Quando você ouve sobre graça, o que vem ao seu coração? Muito bem. Os americanos que gostam muito de pesquisas, eles fizeram uma pesquisa com os cristãos americanos, com milhares de cristãos americanos, perguntando a eles, então, quando eles ouvem a palavra graça, o que isso representa para eles. O que representa? E eu trouxe aqui o que a maioria falou sobre a graça, e talvez você também usou um desses adjetivos para a graça. Disseram assim: a graça é salvação. A graça é um presente imerecido. A graça é perdão dos pecados. Que maravilha! Olha aqui quantos adjetivos maravilhosos. Talvez você também colocou um desses adjetivos para a graça, para aquilo que eu perguntei para você. É muito bom saber que muitos cristãos, e isso aqui é uma amostragem, talvez também represente você através dessa pesquisa, mas é bom saber que cada um tem a consciência que nós só podemos ser salvos através da graça de Deus. Nós sabemos que nós não somos salvos pela aspersão da água, ou porque nós pertencemos a uma igreja, ou porque nós guardamos regras religiosas, ou porque nós fazemos boas obras, ou a balança das obras, estamos fazendo mais boas obras do que más. E por isso, então, nós somos salvos. Nada disso. A maioria dos cristãos já tem o entendimento correto que a salvação não é nada disso. A salvação é pela graça. Isso é tão maravilhoso, é tão bom saber que muitos cristãos, e a maioria deles, já entendem isso. Mas é terrível saber que somente 2% dos cristãos, eles entendem que, daqueles que foram pesquisados, tá? Então uma amostragem, 2% daqueles que foram pesquisados, eles entendem que a graça é o poder de Deus para a nossa vida, para nós realizarmos e vivermos aquilo que Deus nos chamou para viver. No entanto, queridos, foi exatamente isso que Deus falou, que Deus definiu sobre a graça dele a nós.
quando ele fala com Paulo, e Paulo ele escreve aos Coríntios, colocando algo até da intimidade dele com Deus, para a igreja de Corinto, quando ele escreve segundo aos Coríntios, capítulo 12, no verso 9, ele fala assim: mas ele me disse, ele quem? Deus me disse, minha graça é suficiente a você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo completa, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Deus se refere à sua graça como um revestimento de poder. A palavra aqui, fraqueza, que Paulo usa, ela significa incapacidade. Então vamos trocar aqui algumas palavras. Então este versículo ele fica assim para nós. Ele está dizendo assim: a minha graça, Deus falando para Paulo e para mim e para você hoje, a minha graça é o meu revestimento de poder e ela é aperfeiçoada, a graça é aperfeiçoada nas situações que estão além da minha e da sua capacidade. Que maravilhoso, que revelação, que palavra fantástica. Então, o que está dizendo aqui, que a graça de Deus, que é o poder dele, é o poder que nos capacita para fazermos aquilo que nós nos sentimos incapacitados. Você já pensou nisso? Que área da sua vida você se sente incapacitado de realizar? Talvez você pense agora sobre o seu casamento. Seu casamento talvez está passando por momentos difíceis e você se sente então incapacitado de ser o melhor marido ou a melhor esposa. Ou talvez o seu relacionamento com os seus filhos está abalado e você se sente incapacitado, então, de ser um bom pai, de conduzir os seus filhos no caminho do Senhor, de ensinar para eles, então, qual é o caminho correto. Talvez é esta incapacidade que você sente. Ou talvez você está no mercado de trabalho, e glória a Deus por isso, mas você se sente, então, incapacitado para realizar aquilo que você foi chamado para fazer. Ou mais ainda, talvez a sua incapacidade, aquilo que você sente que é incapaz de realizar, é de viver em santidade, de viver uma vida santa, separada, de obedecer aquilo que Jesus nos deu como mandamentos. Ou talvez é o seu ministério. Deus te chamou para algo e você olha para você mesmo e diz: eu não sou capaz de realizar o ministério que Deus me chamou para realizar. Eu sou incapaz. Que bom que você se sente incapaz em algumas áreas, porque é exatamente nestas áreas aonde a graça de Deus ela se manifesta sobre a minha vida e sobre a sua vida, para nós então sermos bem-sucedidos em tudo que nós vamos fazer. O apóstolo Pedro, ele define a graça de Deus também da mesma forma. Ele escreve em 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2 e 3, assim: graça e paz lhes sejam multiplicadas, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Mais uma vez, a graça aqui é mencionada como o seu divino poder, o poder de Deus. Pedro afirma que todos os recursos ou habilidades que eu e você, nós precisamos, já vem, já está liberado, já está disponível para nós através da graça e do poder da graça de Deus. Mas o fato de que essa pesquisa ter revelado que apenas 2% de todos os cristãos aqui pesquisados não conhecerem que a graça é o poder de Deus, que nos capacita então para vivermos de forma extraordinária, é um grande problema. É um problema muito sério para a vida de um cristão. Permita-me explicar algo. No Novo Testamento, a palavra de Deus ela é chamada da palavra da fé. Por exemplo, Paulo escreve aos Romanos 10:8, dizendo a palavra da fé. Resumindo, queridos, se nós não crermos
naquilo que Deus fala a nós, a nosso respeito, nós não recebemos se nós não cremos. Nós precisamos crer para receber. Deixa eu usar um exemplo bem prático para você. Nós comemoramos domingo agora a ressurreição de Cristo, a morte e a ressurreição de Cristo, a Páscoa, e nós recebemos da parte de Deus esta verdade. Jesus morreu por toda a humanidade. João 3,16 declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu por toda a humanidade, isso é fato, e eu sei que você também já crê nisso. Mas por que então milhões e milhões de pessoas morreram ou estão morrendo sem conhecer a Cristo ou sem a salvação? Porque não basta Jesus ter morrido pelos pecados de toda a humanidade. Basta agora, para acessar isso, crer. Sem fé nós não acessamos a promessa de Deus e aquilo que Deus conquistou para nós. Isso é um grande problema. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas através da fé. Através da fé. No livro de Atos, Barnabé foi à igreja de Antioquia, e quando chegou na igreja de Antioquia, isso está escrito em Atos 11, 23, diz que chegou lá e viu a graça de Deus. Barnabé, ele olhou para aqueles irmãos, os irmãos que estavam ali servindo a Deus, e chamou a atenção dele, que a graça era visível. Ele enxergava a graça de Deus na vida daqueles irmãos em Antioquia. Ele viu sobre aqueles irmãos a graça. A graça, ela mostra as suas evidências através da nossa própria vida. O comportamento externo da nossa vida mostra a graça de Deus manifesta em nós. E essa graça só é manifesta através da fé. Tiago, ele escreve em Tiago 2,18, ele diz assim: mostra-me esta tua graça sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha graça. Pastor, você está mudando esse texto, e não é isso que diz, fala sobre fé. Fala sobre fé nesse texto. Está falando, mostra a sua fé sem obra, que eu mostro a minha obra com a fé. Mas eu mudei de forma proposital, no lugar da fé eu coloquei a graça, eu inseri aqui a palavra graça, porque a graça, na verdade, ela é a manifestação da fé. Ela é a manifestação da fé. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, que é o poder de Deus, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Sem fé, sem crer, não há revestimento de poder, não há revestimento de graça. Tiago, ele afirma enfaticamente aqui: deixe-me ver a evidência deste revestimento de poder sobre a tua vida. E esse é o verdadeiro indicador de que recebemos a graça quando nós cremos. A graça é um dom. A graça é um dom. Com o que acabamos então de aprender, de estudar aqui, vamos expandir um pouco esse entendimento. Vamos expandir um pouco mais. A salvação, ela é um dom da graça. A salvação é um dom da graça. O perdão dos pecados, e quando eu pedi para você falar sobre alguns adjetivos da graça, e você talvez falou sobre o perdão dos pecados, o favor imerecido, a salvação, está certo, mas a salvação é um dom da graça, o perdão também é um dom da graça. A cura é um dom da graça. A provisão, eu declaro provisão sobre a tua vida neste tempo de crise, também é um dom da graça. Receber a natureza de Deus é um dom da graça. O revestimento de poder é um dom da graça. É um dom da graça. Todas essas coisas são manifestações, então, do favor de Deus, do favor imerecido sobre as nossas vidas. E cada uma delas nós não merecemos a salvação.
Nós, queridos, nós não tínhamos nenhuma capacidade em nós mesmos para nos libertar do inferno. Nós estávamos condenados à morte eterna. Nós não tínhamos capacidade, mas a graça de Deus fez. A graça de Deus nos libertou do império das trevas, a graça de Deus. Nós, queridos, não deveríamos viver em liberdade, mas a graça de Deus nos capacita para vivermos livres do pecado, livres de toda acusação do inferno, é a graça de Deus. Não poderíamos mudar a nossa natureza. Quem pode mudar a natureza do ser humano? Você pode mudar a você mesmo? Eu tenho certeza que não. Nós não poderíamos mudar a nossa natureza, mas a graça de Deus fez. Eu fui transformado, estou sendo transformado dia após dia. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O poder de Deus, a graça de Deus manifestada em mim, me transforma de dentro para fora, te transforma de dentro para fora. Nós não tínhamos capacidade, nem temos capacidade, queridos, de viver uma vida santa, separada, santificados em Deus, nós não podemos. Mas o que nos habilita? Qual é o poder então que nos faz sermos santos e buscar a santidade de Deus? É a graça, é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Não é de admirar que nós chamamos essa graça de maravilhosa graça. Que maravilhosa graça, essa graça que te alcançou, que me alcançou, que está te alcançando hoje. Talvez você está assistindo esse vídeo, a palavra de Deus pela primeira vez, e eu tenho certeza que a graça de Deus está invadindo agora o teu ser, está trazendo revelação através do Espírito para a sua vida, e hoje você vai ter o contato e o acesso a este poder que transforma o homem, que transforma a humanidade. Você já aprendeu que poucos dias das nossas vidas, e você está vivendo nesse tempo, inclusive, é muito mais latente, que não é do jeito que nós gostaríamos que fosse. Ninguém gostaria hoje de estar nas suas casas trancados, ou com o comércio fechado, nesse distanciamento social, ninguém gostaria. Então, a maioria dos nossos dias não é da forma que nós sonhamos que fosse, não é verdade? Mas, felizmente, Deus nunca vai nos colocar em uma situação sem nos dar também a capacidade de passar por cada uma dessas situações com alegria. Eu sei que o Senhor já te capacitou com a graça e você está passando por esse tempo em alegria, porque a graça é este poder que nos faz viver de forma extraordinária. E eu acredito que Deus, dá a sua graça especial para nós em cada situação. E a graça está liberada para você hoje, te capacitando então para viver este tempo que muitos estão desesperados. Eu ouvi um relato essa semana de um empresário do Alphaville que se matou, tirou a própria vida, porque ele não tinha esperança, ele não conseguia olhar adiante. Talvez a pressão foi tão grande e ele não tinha Jesus e ele tirou a sua própria vida, ele desistiu, porque ele não olhava além daquilo que é o natural, não tinha a esperança e a graça dele, a graça de Deus no seu coração. Quantas pessoas hoje estão desesperadas, porque não conheceu a graça, e talvez você já é um cristão, mas anda desesperado. Eu quero dizer para você, a graça de Deus não é somente para te salvar, mas é para te capacitar para viver neste mundo, nesta vida, de forma extraordinária. Então nenhuma notícia ruim vai te abalar. Nós não temeremos más notícias, porque nós podemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o autor da graça, e podemos então desfrutar desta graça. Olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta. Quem vai nos separar? Quem vai te separar do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia ou a perseguição? Ou a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, olha que interessante, quando tem um mas na palavra de Deus,
é como se injetasse em nós um poder de algo a mais daquilo que o mundo está vendo. Mas em todas estas coisas, que coisas são essas? Tribulações, angústias, perseguições, fome, nudez, perigo, espada. Todas essas coisas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, obrigado, Senhor, obrigado, porque nada pode nos separar do Teu amor e a Tua graça nos capacita, Senhor, para passar por qualquer situação. E nós podemos olhar para frente, nós podemos olhar o futuro e ver a Tua graça liberada sobre as nossas vidas. Que palavra maravilhosa! Aqui, queridos, eu gosto de definir a graça da seguinte forma: a graça, o poder de Deus, que nos ajuda a fazer o que precisamos fazer, não importa o que seja. A graça me capacita, a graça te capacita para realizar aquilo que Deus te deu para fazer, independente do que seja. Estava conversando ontem com o irmão, como eu não pedi autorização dele, não quero colocar o nome dele, expor a vida dele, mas ele disse, olha, eu orei um dia, estava angustiado porque eu tinha perdido o emprego. Eu estava angustiado e eu dobrei o meu joelho num culto ali de celebração e de forma muito simples eu falei com Deus, Deus me ajuda, eu preciso da Tua ajuda, eu não sou capaz, eu estou passando por um momento difícil, o Senhor sabe disso, Senhor, abre as portas. E Deus abriu para ele uma porta de emprego maravilhosa. Só que numa área que ele não tinha nenhuma habilidade, nenhuma capacidade. Ele foi muito sincero, inclusive, com a empresa, com a companhia que contratou ele. Disse, olha, eu posso até realizar, mas eu não sei, eu nunca trabalhei nisso. E ele falando para mim ontem, dizendo assim, pastor, cada dia eu me surpreendo com aquilo que eu tenho conseguido realizar. A graça de Deus está sobre a vida desse irmão que nunca trabalhou nesta área, desta forma, e ele tem desempenhado um papel maravilhoso. E essa empresa, ela tem dado resultados maravilhosos, que todos têm ficado espantados, como eles têm conseguido então cumprir tantas metas neste tempo, nesse tempo agora que nós estamos vivendo. Mas o que é isso? É a graça de Deus. O que você precisa? Qual é a área da sua vida que você precisa da manifestação da graça de Deus para realizar aquilo que Deus chamou para fazer? Você pode ter esse poder, o poder da graça de Deus hoje com você, mas para tê-lo é necessário receber através da fé. É preciso crer. Se nós cremos que nós recebemos este poder, nós então andamos neste poder. E a pergunta a você hoje, a mim e a você hoje, o que nós estamos fazendo com a nossa fé? Será que a nossa fé é somente para nós chegarmos ao céu, somente é baseada na salvação, para nós sairmos deste mundo e irmos para o céu? Não seria muito básico isso, muito até pequeno, perto daquilo que é a grandiosidade do nosso Deus? Isso não é viver pela graça. Isso é apenas viver pela força do nosso trabalho. E isso não vai adiantar. A fé é muito mais do que isso. Queridos, mas quando eu e você, nós liberamos através da nossa fé a confiança em Deus para fazer o que nós não conseguimos fazer, eu e você então somos colocados através dessa fé e mergulhados nesta graça, neste poder. Então este poder, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na nossa incapacidade. Quando nós olhamos então para a nossa incapacidade, nós vemos, reconhecemos, olha, aqui eu sou falho, aqui eu não consigo.
com a minha força, a força do meu braço, eu não sou capaz de realizar. Mas aí quando nós olhamos para a graça de Deus, a abundante graça de Deus, nós podemos olhar para Deus e dizer: no Senhor eu posso todas as coisas, então eu vou realizar aquilo que Deus me chamou para fazer. Que joia, que bacana! Então esta graça, o poder de Deus, vem através da fé. Sem crer não é possível, né? Inclusive sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível acessar a graça por completa. E eu quero aqui te desafiar a fazer uma declaração de fé. Eu preparei uma declaração de fé aqui para nós fazermos juntos. E nós vamos fazer, eu quero ler com você aqui essa declaração e você vai repetindo essa declaração também com fé, em nome de Jesus, amém? Então se prepare aí, nós vamos dizer assim, diga assim: recebo hoje a graça de Cristo Jesus, que é o poder de Deus, que vem para mim livremente, ou seja, não me custou nada mais do que apenas colocar a minha fé em Deus, me dando então a capacidade de fazer com facilidade o que nunca conseguiria fazer por conta própria, não importando o meu empenho ou o meu esforço. Minha fé está em Deus e em Cristo Jesus, portanto recebo agora, pela fé, através do precioso Espírito Santo, a sua maravilhosa graça. Eu tenho certeza que a presença de Deus chegou até você aí, através dessa declaração, e você foi tocado no mais íntimo do seu ser, liberando agora uma outra parte desta graça que você não conhecia, que é o poder de Deus, para você viver de forma extraordinária. De forma extraordinária. Agora, como eu disse, sem fé não dá para acessar essa graça. Sem fé não dá para acessar a salvação também, que é um dos aspectos da graça. Talvez você está assistindo este culto online e não fez a sua decisão, a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a sua vida para o Senhor Jesus, reconhecendo Ele como o Senhor e dono da sua vida. Se você não fez essa decisão, eu quero te desafiar, eu quero aqui pedir para você, não deixe para amanhã, faça isso hoje. Ou talvez você andou afastado dos caminhos do Senhor, longe da casa do Pai, está reconhecendo hoje: eu preciso, não posso viver sem Ele, eu não posso viver sem Deus, eu não posso viver sem a presença dEle. Eu quero te desafiar também a voltar, a fazer uma oração agora de reconciliamento com o Senhor, com Deus, com o Espírito Santo e com a igreja também. Então eu quero desafiar você, está aí, que deseja fazer a decisão por Jesus, fazer essa oração comigo. Então, vamos orar juntos. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu decido entregar a minha vida nas Tuas mãos. Eu entrego todo o meu passado e eu entrego o meu presente, entrego também o meu futuro completamente nas Tuas mãos. Te reconheço, Jesus, o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai, obrigado pelo Teu amor por mim, por ter dado o Seu único Filho para morrer no meu lugar, para que hoje eu pudesse ter acesso à graça, à salvação, pela fé. Muito obrigado. Diga assim também: Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, eu não somente andarei com o Senhor, mas eu quero Te dar liberdade, para que o Senhor possa morar em mim e transformar a minha vida de dentro para fora. Muito obrigado. Eu faço esta oração em fé, crendo que eu já recebi, pela graça, a minha salvação e o poder de Deus que vai me ajudar a viver uma vida conforme aquilo que Deus preparou para mim. Que oração maravilhosa! Que oração magnífica! Esta oração, ela movimentou não somente o mundo físico, mas também o mundo espiritual, foi chacoalhado por esta oração sua.
mas eu quero que te dar alguns caminhos. É o início de uma jornada na sua vida. Então, essa jornada, ela precisa de alguns elementos. O primeiro é do relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus vem através da oração, que a nossa oração com Deus, a palavra de Deus diz, então quando você quiser orar, feche a porta lá do seu quarto, o quarto diz lugar secreto, um lugar reservado, feche a porta do seu quarto e ore então ao Pai em secreto. Oração é conversar com Deus, é abrir o coração a Ele, mas também tem a palavra de Deus. Mastigue, coma da palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus todos os dias, porque é através desta alimentação espiritual que você vai ficando mais e mais forte, e então pode viver uma vida extraordinária. A revelação da palavra de Deus, ela vai sendo liberada para nós, conforme nós vamos meditando e lendo a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Mas eu quero te pedir mais uma coisa, mande um recado para nós, no número que está aparecendo aqui embaixo, 95945-9864, é um WhatsApp. Manda uma mensagem dizendo: olha, eu entreguei a minha vida a Jesus hoje, ou eu me reconciliei com Jesus hoje, e eu quero me conectar. Ou talvez você já é um cristão, mas ainda não se conectou a um life group, a uma célula, não está junto com os irmãos aí na celebração. Eu quero te desafiar também a se conectar. Mande então um WhatsApp para nós, dizendo: olha, eu quero me conectar a um life group, a uma célula, a um grupo de irmãos, e nós vamos te encaminhar, vamos te ajudar, vamos facilitar então a sua integração com a igreja. E isso é muito importante, porque juntos nós somos mais fortes, mas sozinhos nós somos presas fáceis do inimigo. Então, mande logo já esse recado para nós, e nós queremos fazer contato com você e te ajudar nesta etapa em nome de Jesus. Amém? Que palavra maravilhosa, que poder que foi liberado através da presença do Espírito Santo aí na sua casa. Eu quero orar por você também, quero abençoar a sua vida, a sua família, a sua semana. Então estenda as mãos para cá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a unção consoladora do querido Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Que Deus te abençoe, fique na paz de Cristo e viva no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.